Mais um vídeo aí do Pergunte ao Coach aqui no canal da Iron Guys Brasil. Nesse vídeo foram 8 perguntas que eu respondi aqui dos assinantes e dos contribuidores do canal. Falamos bastante sobre equipamento de ciclismo, estratégia no ciclismo dentro do triatlon. Falamos um pouquinho sobre provas de triatlon off-road. Falamos de como melhorar a sua técnica e o seu ritmo de corrida e alguns outros assuntos aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guys. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser saber mais sobre triatlon ou alguma das modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e aperte o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguys.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, o meu quadro favorito, o quadro do Pergunte ao Coach, onde você que é assinante do nosso canal deixa a pergunta aqui no comentário desse vídeo, e no mês que vem, a última quarta-feira do mês, eu respondo quase todas elas. É claro que eu dou prioridade para quem é assinante dos programas Iron Guides, ou então para quem também é contribuidor financeiro aqui do canal. Se por acaso você tiver interesse, é só verificar aqui o link na descrição do vídeo, você terá prioridade. Mas então vamos lá, as 8 perguntas. Começando com a primeira pergunta aqui, desculpe, né, nessa confusão eu perdi o seu nome, mas uma road bike mais leve seria melhor em um percurso de prova curta com perfil Rolling Hills, comparado a uma bike TT, uma bike de triatlon, levando em conta que essa prova seja permitido o vácuo. Então vamos lá, o que vale a pena em um percurso relativamente com subidas, se for uma bicicleta de contrarrelógio ou de ciclismo? Antes de considerar a parte do vácuo aqui, eu falaria que é a bicicleta de contrarrelógio, com exceção se for um percurso extremamente técnico e entre aspas aí também perigoso. Então se tiver muita descida, muita curva fechada, então nesse ponto seria a única justificativa em que a bike de estrada teria uma performance melhor por questão mais da segurança, e na questão da escalada também ela ajuda um pouquinho mais. Mas no geral, para manter as coisas simples, eu sempre recomendo a bicicleta de contrarrelógio. E você mencionou a questão do vácuo permitido, aí já muda totalmente a pergunta, porque a grande maioria, eu imagino que todas as provas oficiais aí em que o vácuo é permitido, você precisa competir não somente com a bicicleta de estrada, mas tem todas algumas regras aí em relação ao tamanho do alongador, do aerobar, que você tem que respeitar, a geometria da bicicleta em relação à posição do selim. Então eu acredito aí que no seu caso a resposta, as regras vão responder a sua própria pergunta. A pergunta do Enéas Santos: qual a postura correta da corrida e como melhorar o pace? Enéas, eu já fiz um vídeo com os 2 melhores educativos para corrida aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E para melhorar o pace é treinar com consistência e seguir um programa de treinamento que seja interessante para você, que esteja sempre te desafiando de uma maneira sustentável e segura. Então fazer aquele mix de treino na sua semana, né? Fazer um treino mais longo, um treino intervalado, um treino mais moderado ali. Então faça isso com consistência ao longo dos meses aí, inclusive ao longo dos anos também, você vai continuar melhorando por muito tempo. A pergunta do Rafael Oliveira: gostaria que falasse de eventos como o Xterra, onde o triatlon é realizado em trilha e com mountain bike. Fazer algum comparativo e dizer se serve como entrada para o triatlon tradicional. Rafael, claro que sim, é o mesmo esporte, né? Porque é natação, ciclismo e corrida, tem a diferença da bicicleta, tem a diferença do percurso. Em relação a um comparativo, a diferença do treinamento e do perfil atleta vai existir sim. O que eu recomendaria, se você gosta de fazer mountain bike, se essa ideia do Xterra aí é interessante para você, talvez associar também com as provas curtas, principalmente com vácuo liberado, que vai ter um perfil fisiológico aí mais parecido do que as provas longas sem vácuo, por exemplo. O que acontece? Na prova do Xterra, ou então nessas provas curtas com vácuo, você tem uma oscilação muito maior da sua potência no ciclismo, principalmente. Então no Xterra, pela questão das subidas ali, as provas com vácuo em relação a ataques, retorno, geralmente são percursos em voltas. Já as provas de contrarrelógio do triatlon sem vácuo, então do triatlon de longo, o atleta mantém aquela potência linear ali pela prova praticamente inteira, né? Não tem muita oscilação. Então se você quer combinar os dois, eu sugiro fazer aí prova curta e além do Xterra. É claro que sim, existem atletas que conseguem dominar as 2 distâncias, inclusive a Flora Duff, que ganhou as Olimpíadas, ela já foi 5 vezes campeã mundial de Xterra. O Javier Gomes também, um dos maiores atletas da história aí, que tem medalha olímpica, tem vários títulos mundiais, também foi campeão mundial de Xterra. Porém,
O pessoal da longa distância que faz Ironman geralmente passa apertado aí quando migra pro Xterra, justamente pela essa questão técnica, porque no Ironman não precisa, não exige. Eu lembro de uma história, eu acredito que foi o Luke Mackenzie em 2013. Se eu não me engano, ele foi o segundo melhor no Mundial de Ironman e depois competiu o Xterra, que as duas provas são lá na Havaí, e ele nem terminou a parte do ciclismo, se eu não me engano, não tenho certeza disso aí. Justamente, eu lembro que na época eu vi uma entrevista com ele, justamente pela questão do desafio técnico de ele não estar acostumado, não conseguiu ser competitivo. A pergunta do Gipô: peguei uma gripe daquelas e fiquei uma semana sem treinar. Nessa situação, qual a melhor alternativa? É o repouso? Gipô, a gente escreveu um artigo sobre esse assunto, não temos vídeo, mas tem um artigo, tá aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo. A pergunta do Alexandre Moreira: como equilibrar a massa muscular que a natação exige com o peso nas outras duas modalidades? Treinos de calistenia, barra fixa e barra paralela, são boas alternativas para o fortalecimento para a natação? Bom, primeiro, Alexandre, a natação não exige tanta massa muscular assim. Se você pegar aí os nadadores fundistas, eles não têm aquela mesma massa muscular dos velocistas, que é geralmente o que a gente associa, né? O nadador com aquele atleta mais forte. Aí você pega os fundistas, geralmente são atletas muito mais magros, então você não precisa ter essa preocupação de que você tem que estar muito forte, tem que fazer musculação para nadar rápido. Tanto é que vai aí na equipe da sua cidade, assiste lá o time feminino de 10, 12, 11 anos, sei lá, nadar, você vai ver que elas nadam extremamente rápido e não tem massa muscular nenhum. Então natação é muito em relação à técnica, um pouco de forma física, principalmente em relação à endurance, um pouco de força específica, não força de academia, e é claro que assim, você sendo mais forte, você vai ter um pouco de ganho sim, mas eu não acredito que deva ser uma preocupação muito grande em relação à performance. Já a questão da calistenia, principalmente esses dois exercícios que você mencionou, da barra, se você principalmente fizer essa puxada que simula mais um pouco a natação, e da barra paralela, a mesma coisa. Se você gostar de calistenia, se sentir bem fazendo aí um treino mais alternativo, um treino de força, esses dois exercícios principalmente eu gosto muito sim, porque são relativamente específicos para a natação. Então pode tentar fortalecer, mas no final das contas o que vai te deixar forte são os treinos de natação, principalmente utilizando materiais aí como palmar, ou então associado a poboia, ou então a borracha que você prende seus tornozelos. Aquilo sim vai desenvolver a força específica que você precisa para a natação. A pergunta do Luciano Almeida: fiz um triatlo olímpico e percebi que no ciclismo o vento contra era muito forte. Alguns ciclistas estavam girando com a coroa pequena e outras no coroão. Qual seria o correto? Uma segunda pergunta: é bom poupar as pernas contra o vento e fazer a favor do vento? E como que isso afeta a corrida? Olha, Luciano, essa pergunta é muito interessante, ela é um pouco diferente, ela pode parecer igual em relação à subida e à descida, né? Então o que acontece aqui? Quando tá o vento contra, você precisa, além de brigar com o vento, você tem que ter cuidado com a sua inércia também. Então vamos supor, se por acaso a sua cadência cruzeiro são 70 rotações por minuto, o que eu recomendaria seria ele mais ou menos uns 10% mais alta para o vento contra, então talvez uma marcha mais leve para você girar um pouquinho, para ter uma maior inércia, e no vento a favor, uma marcha mais pesada para a cadência cair aí em 60 médio, ali 65, qualquer coisa desse tipo, porque você não tem o problema de vencer a inércia do vento. Em relação à intensidade, você tem que considerar a diferença aí com aquela comparação que eu fiz a subida, é que no plano, no vento contra principalmente, você tem o arrasto aerodinâmico, né? Então você vai gastar muita energia para lutar com aquele arrasto aerodinâmico. Então não vale aí muito a pena você fazer mais força contra o vento do que a favor do vento. Então o pessoal aí que compete ou com medidor de potência, ou então inclusive a frequência cardíaca também, tenta manter ali um nível de esforço relativamente consistente, não acelera demais aí, não aumenta demais, senão você vai estar gastando muita energia somente para vencer a resistência do vento, que ela é exponencial. Já se fosse uma subida, não. Se fosse a subida, valeria um pouco mais a pena, sim, claro, aí dentro do seu plano de pace, né, do seu plano aí de ritmo de prova. A pergunta do Dudu Sene: sou baixo, de pernas curtas e tronco grande. Meu fit nunca fica aero. O que você acha das bikes de roda 650? Vale a pena ganhar performance e perder conveniência de peças? Dudu, eu já tive uma bike de aro 26, que a gente chama aí, né, que é do tamanho 650. Eu acredito que eu fui top 10 no Ironman Brasil com essa bicicleta, acho que em 2005 e talvez 2006, não lembro. Enfim, eu gostava
muito. Agora, de fato, esse problema das peças é um problema muito sério, sim. E além disso, o que aconteceu, principalmente daquela época pra cá? Bom, algumas coisas, eu não sei exatamente a sua altura e eu não sei qual bicicleta que você tem agora. Porém, se for uma bicicleta mais antiga, o que aconteceu? Uma mudança de mecânica, de tecnologia que aconteceu. A caixa de direção das bicicletas novas agora, ela não fica exposta, né? Ela é integrada. Então, o que aconteceu? O tamanho do head tube das bicicletas, ele diminuiu. Não o head tube é o mesmo, mas você não tem mais aquela diferença ali da caixa de direção. Então, a roda da frente tá mais, então você vai ficar mais baixo naturalmente aí. Então isso mudou só na frente, né? Porque atrás a gente não tem esse problema. Então por isso que as bicicletas de aro 26 meio que desapareceram um pouco aí, que isso abaixou bastante ali a frente das bicicletas, se o fabricante aí quiser por acaso ter abaixado. Então o que aconteceu nos tamanhos menores? Então inclusive hoje é muito raro ter uma bicicleta que inclusive oferece o tamanho aro 26. Então o que eu sugiro seria o seguinte: primeiro, tenta organizar o seu fit, uma bicicleta nova de aro 27, você pode fazer algumas coisas aí. Por exemplo, eu inclusive tô com duas peças aqui que você vai precisar fazer alguma mudança. A primeira mudança na aro 27, pega um avanço, não é o caso desse daqui, esse aqui, o avanço eu acredito que a diferença dele é só 7 graus, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Pega um avanço que ele tem um ângulo negativo, então isso vai diminuir alguns centímetros aí da frente da sua bicicleta, não é um material muito caro, então isso já vai ajudar demais. Também o seu clipe, o seu alongador, procura pegar um aí que não tem um espaçamento aí entre ali a almofadinha do seu antebraço, aonde que você coloca ali na bicicleta, que não seja muito alto, para que você consiga aí manter a sua frente muito baixo. Se por acaso mesmo assim você não conseguir, você tiver que mudar para aro 26, uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que usar uma coroa maior. Inclusive essa que eu tô na minha mão aqui é uma coroa tamanho 58, que era que eu usava na época que eu competi de aro 26. Porque o que acontece? O tamanho da roda menor ali, você tem que compensar com uma coroa maior. Então você perde mais ou menos ali 10% em relação ao tamanho da marcha. Então se você pegar as marchas tradicionais de ciclismo, vamos pegar ali uns 53 dentes, e você colocar no aro 26, ela vai ficar muito pequena, vai ficar menor que uma marcha compacta. Então você precisa de uma coroa maior, talvez um pouco menos que 10%. Então você precisa de uma coroa maior, 55, 56, 55 pelo menos, para compensar um pouco essa perda em relação ao tamanho da roda. Mas enfim, tenta fazer, procura uma bicicleta que tenha uma geometria que te atenda aí de aro 27, porque essa questão da peça de fato dá uma dor de cabeça, mas se mesmo assim não der certo, aí pode mudar para aro 26, porque é uma opção muito rápida, e eu gostava muito, já tive, então você tem aí esse privilégio quase aí de poder escolher o que funciona melhor para você. E a última pergunta é do Emílio Tomás: como organizar a rotina de treino com as provas? Olha, Emílio, eu já fiz um vídeo, vai sair, é o primeiro vídeo do ano que vem, então assina aqui o nosso canal. Eu vou fazer um vídeo sobre como montar o seu calendário e como estruturar as suas provas durante o ano. Então não deixe de assinar o nosso canal aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Não deixe de assinar o nosso canal. Precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato. Até a próxima e bons treinos.